Olá! Na aula de hoje, vamos continuar a falar sobre o modelo de entidade de relacionamentos. Mas vamos falar de um relacionamento muito especial, o relacionamento de herança. Lembrando, o modelo de entidades e relacionamentos fala do mundo cheio de coisas que possuem características próprias e que se relacionam entre si. Ou seja, fala de entidades que possuem atributos e relacionamentos. As entidades são classes de objetos. As entidades possuem características, descritas por atributos. Os atributos possuem valores. As entidades não possuem valores. Os valores dos atributos pertencem a um domínio, a um conjunto de valores possíveis. Essas entidades se relacionam e, para cada relacionamento, nós devemos definir a quantidade máxima e mínima dos relacionamentos entre as instâncias. Também vamos nos lembrar da aula de abstrações, quando falamos sobre a abstração de generalização. Com a generalização, nós somos capazes de entender como uma classe pode ser descrita por outra classe mais geral. O processo inverso da generalização é a especialização. O relacionamento de herança é um relacionamento que descreve uma generalização ou especialização. Nos modelos modernos de entidade de relacionamento, ele aparece como fruto da influência dos modelos orientados a objeto. Temos muitos exemplos para falar. Por exemplo, alunos, ou a entidade aluno. Ela pode ser especializada numa universidade entre alunos de graduação, aluno de pós-graduação, aluno de extensão. Animal, um sistema falando sobre a alimentação dos animais. Ele pode ser especializado na classe carnívoro, na classe herbívoro e na classe onívoro. Também poderíamos ter um sistema falando de automóveis, onde seriam especializados em automóveis de passeio e automóveis utilitários. Ou sistemas falando de funcionários públicos, aqueles que estão sob o regime jurídico único, aqueles que estão sob a CLT e aqueles que são terceirizados. Finalmente, também numa universidade, podemos falar de professores, professores substitutos, auxiliares, adjuntos, titulares. Sempre a ideia é ter uma entidade superior que descreve algo de forma geral e entidades inferiores que descrevem as coisas de modo mais específica, de modo mais especializado. Qual a dificuldade? Nenhuma. A verdade é que muitas vezes nós nos preocupamos muito com herança, generalização, especialização. As palavras parecem nos assustar, mas o conceito é bastante simples. Porém, há um truque. É que alguns bancos de dados, na verdade, os bancos de dados relacionais, têm o suporte à herança um pouco difícil. Então, muitas pessoas não gostam de usar herança quando vão usar modelos relacionais. O relacionamento de herança pode ser dividido de duas maneiras. Quanto à totalidade da cobertura, entre total e parcial, e quanto à exclusividade da cobertura, como exclusiva e sobreposta. Vamos ver o que significa isso. A herança total, o que significa? Significa que as instâncias pertencem a uma entidade mais geral, também vão pertencer a uma entidade mais específica e sempre vão pertencer a alguma entidade mais específica. Um exemplo, um aluno da universidade. Ele não pode ser apenas um aluno, ele tem que ser um aluno de graduação, de pós-graduação ou um aluno de extensão. O caso inverso é a herança parcial, onde alguns membros, algumas instâncias da entidade mais geral não pertencem a nenhuma entidade mais específica.
Por exemplo, eu posso ter uma entidade cliente que tem uma entidade mais específica, cliente VIP. Alguns clientes são só clientes. Outros clientes são mais específicos, são clientes VIPs. Vamos analisar agora a exclusividade da cobertura. A herança exclusiva acontece quando o objeto pertence a apenas uma das entidades mais específicas. A apenas uma e não a outra. Isso é bastante importante. Por exemplo, se nós temos um automóvel como entidade mais geral e carros de passeio e utilitários como entidades mais específicas. Uma instância, então, não pode ser simultaneamente carro de passeio e utilitário. Já na herança sobreposta, isso é possível. Ou seja, alguma instância pode pertencer simultaneamente a várias das entidades mais específicas. Isso não é muito bom para a gente. Um exemplo, um aluno de universidade. Muitos alunos estão fazendo graduação e pós-graduação simultaneamente. Graduação e extensão simultaneamente. Essas construções a gente geralmente não usa no modelo. A gente vai procurar uma solução alternativa. Ou seja, a herança sobreposta deve ser evitada. Normalmente, a gente substitui por entidades que representam os papéis associados. Nós devemos privilegiar em nossos modelos as heranças totais e exclusivas. Mas as heranças parciais são aceitas uma vez ou outra, vamos dizer assim. Para desenhar a herança, nós temos que ver qual é o símbolo específico de desenho da nossa ferramenta. Na engenharia da informação, é esse semicírculo com um X no meio. Esse semicírculo está dizendo que a herança é exclusiva. Por isso X. Por exemplo, então, nessa nossa universidade, se desenhamos assim, não é possível ter um aluno que simultaneamente seja de graduação, pós-graduação ou extensão. Temos que validar isso no mundo real. Na notação IDF1X, nós temos o uso de uma bolinha com duas barrinhas para caracterizar a herança total. É importante notar que, às vezes, uma notação não permite caracterizar um tipo de herança. Por exemplo, na IDF1X, nós não podemos falar entre exclusiva ou sobreposta. E na IE, que nós vimos anteriormente, nós não podemos falar sobre total ou parcial. Uma característica que é sempre bom lembrar da herança, que nós vimos lá na aula de abstração, é que as instâncias herdam todas as características das instâncias mãe. Então, eu tenho aqui um aluno de graduação que só tem um campo próprio dele, nota do vestibular. Porém, ele contém também todos os outros campos de aluno, porque ele herda esses campos. Essa, então, é a aula de herança. No exercício, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse conceito.